sou eu aqui de novo com mais um vídeo. O meu nome é Renata Tecchio e eu sou aqui do canal Aroma de Flor Bela. Pessoal, chegou o dia de mexer nesse arranjo aqui. Eu já tinha comentado para vocês em vídeos anteriores aí que eu precisava fazer, porque olha só, gente, que pecado, tudo apertado aqui, ó. Esse cacto, gente, quando eu comprei, ele era uma hastezinha assim, ó. E nessa hastezinha tinha um bracinho unicamente, só. E pequenininho, desse jeito que eu mostrei aí, ó. E comprei junto também essa versão dele cristata, olha só. Essa aqui é o meu Forbelactia cristata. Essa daqui. Variegata. E essa aqui é a versão dela normal. Forbelactia variegata. Olha só. Gente, olha que mimosinho. Essas pontinhas, essas garrinhas aqui na ponta rosa, gente. Totalmente rosa. Aí eu vou estar falando um pouquinho sobre ela no decorrer do vídeo. Tá? Aí, quando elas chegaram pra mim aqui, elas chegaram bem pequenininhas. E aí eu coloquei nesse vaso, porque veio junto essa tocha de prata aqui, ó. Esse cacto aqui, ó. Olha o tamanho. Eu até amarrei essa fitinha aqui, fitinha colorida. Pra ele não tombar, porque tá muito comprido. E aí, quando eles vieram, gente, o tocha de prata era isso aqui. Essa ponta, só o tamanho dessa ponteira aqui, daqui pra cima, ó. Aí, por isso que eu coloquei nesse vaso. Só que agora já chegou o momento de trocar, né? Porque olha o tamanho, tudo grande. Os 3 cactos já tomaram conta. Então, vamos fazer essa troca junto comigo. Bora pro vídeo? E o que eu vou estar fazendo? Eu vou tirar ele aqui. Tirar essas pedras, que eu até tive que colocar essas pedras aqui pra escorar ele. Aqui o que eu vou fazer é simplesmente tirar ele aqui desse substrato aqui. Só que, ai meu Deus, vai estar difícil, gente. Ó. É o que mais tem aqui que eu coloquei pra escorar ele, olha só. Ai. Essa minha colher aqui, gente, é a minha colher improvisada. Só que ela não... Acho que eu tinha que pegar uma faca maior. Peraí que eu vou pegar uma faca maior, gente. Tá? Eu peguei a minha outra faca aqui. Olha que faca linda, gente. Do meu marido, olha que linda. Eu uso ela aqui no jardim. Aí, olha só, aqui eu vou estar tirando ela aqui, tentando tirar aqui as raízes, sem machucar muito as raízes. O substrato é um substrato bem levinho, então eu acho que vai dar pra mexer sem machucar tanto. Ó, um saiu. Que lindo, gente. Olha só. E agora eu vou tirar o outro. Até comecei a entortar o bichinho. Aqui é só dar uma cortada embaixo aqui. E puxar. Não tem muito segredo. Vai, deixa eu levantar aqui. Nossa, a raiz dele tá bem. Olha. Que lindeza. Olha só. A raiz dele. Saudável. Esses branquinhos que tá saindo aí, gente, é leite, tá? Porque por ser eufórbia, ela solta um leitinho, mas não tô vendo, graças a Deus, sinal de nematóide nem cochonilho aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é o leitinho que vai saindo, ó. Voltando aqui, eu vou ter que narrar daqui pra frente o vídeo, porque infelizmente eu perdi o áudio, não saiu nada. Falei, quando eu vi tava tudo mudo. Mas tá bom. Aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês que eu vou ter que fazer uma poda, porque ela tá perdendo a variegação. Isso acontece, tá? A gente comprar uma planta variegata e ela perder essa variegação, isso é super normal. E acontece também da gente comprar uma planta cristata e ela começar a nascer galhos normais. Igual eu mostrei aqui, ó. Vou estar fazendo a poda desse galho aqui.
que tá normal, olha, ele tá nascendo normal nessa parte. Tem uma outra aqui também, mas eu vou deixar crescer um pouco. E vou cortar essa parte que tá crescendo verdinha. Porque se a gente deixa essa parte, pessoal, o que que vai acontecer? Ela vai estimular as outras partes a perder a variegação. Aqui eu tô mostrando o leite, olha, esse leite, ele é tóxico, tá? Então vocês tomem muito cuidado ao manusear aí essa planta, tá bom? As raízes eu tô olhando que elas estão saudáveis, não tem problema com cochonilha, não tem problema de nematóide, graças a Deus. E aí eu vou pegar o outro para mostrar para vocês também. Ele também tá super saudável. Vou fazer a decapitação dessa parte aqui, olha. Olha para vocês verem como que ele começou até a dar uma ferrugem, porque essa parte estava em contato com a outra planta. Então, com certeza, ela ficava molhada quando eu regava, ficava mais úmida essa parte. Aí eu vou estar fazendo um corte aqui nessa planta para tá fazendo mudas e também aliviar um pouco o peso dela. Tô higienizando aqui a faca, passando um álcool aqui, porque eu vou decapitar, né, e não correr o risco de entrar algum fungo aqui na minha planta. Aí eu tô passando um pano aqui para ficar bem limpinha e bora lá arriscar. Me conta aí se vocês teriam coragem, gente, olha só. Aqui eu vou tirar essa parte, muito fácil. Aqui eu vou esperar secar, cicatrizar e depois vou plantar. Essa outra parte eu tô pensando se eu tiro ou não. Essa de baixo aqui, ó. Essa aqui do ladinho aqui eu vou tirar também, porque ela tá crescendo assim pro lado, tá vendo? Olha, tá crescendo meio desproporcional. Vou tá tirando essa aqui também, vai dar uma muda linda, olha só. Muito simples também. Corto. E vou colocar para secar. E é uma nova mudinha, olha só. 2 mudinhas já aqui, ó, olha só que lindas, perfeitas. Muito fácil de enraizar essa planta, tá, gente? Não tem segredo algum. Aí mostrei aqui, olha, o corte. Esse leitinho aqui, gente, eu não vou passar nada, porque esse leitinho que sai, ele mesmo vai estar se responsabilizando de fazer com que a planta cicatrize e evitando também que entre algum fungo aqui, porque esse leite aqui, ele é um cicatrizante. Tá? Então, não vou passar cola, não vou passar canela, não vou passar nada nesses cortes que eu tô fazendo aqui, tá bom? E aí, essa aqui vai ser uma muda que eu vou estar plantando nesse vaso aqui, sozinha. Eu ia colocar junto com o outro, eu vou mostrar o vaso que eu vou estar plantando ela. Eu ia colocar os dois juntos de novo, mas eu tô pensando bem, eu não vou colocar. Porque, de qualquer forma, as duas vão crescer e daqui a pouco uma começa a esbarrar na outra. Aqui eu tô mostrando para vocês aqui, vou cortar essa aqui também, essa parte verdinha, para evitar que ela estimule outras partes também a perder a variegação. Muito simples, cortou. Olha só que mudinha bonitinha. Se ela continuar, voltar a ficar variegata, ótimo. Se não, não tem problema, é linda do mesmo jeito, tá bom? Aqui eu vou cortar essa outra parte também que tá crescendo normal. Olha só. Ela tem, isso pode acontecer, não tem problema, super normal. Vou estar cortando essa parte aqui. Tem uma outra que tá aqui também, mas eu vou deixar, não vou mexer com ela. Olha só, gente, que gracinha. Muito bonitinha, vai dar uma mudinha. Tô mostrando aqui, gente, as folhinhas também variegatas, coisinha mais fofinha. Olha só, vou mostrar nessa outra planta aqui, que aqui elas estão maiores, as folhas. A eufórbia, ela tem essa tendência das folhas, né? O que diferencia ela de um cacto, que é o leite e as folhinhas, porque cacto não dá folha, eufórbia sim. Olha lá que gracinha, a folhinha toda variegata, toda branquinha, albina, né? Coisa mais fofa desse mundo, gente. Perfeição. Então, vamos voltar aqui aos trabalhos. Vou estar fazendo o corte aqui nessa parte que tá nascendo normal, né? Sem ser cristata. Para também evitar de estimular a planta a crescer normal, porque eu quero que ela cresça toda cristata. Olha só que mudinha mais perfeita, gente. Maravilhosa essa mudinha aqui. Gente, meu cachorro tá ali fora, a Pandora, ela tá chorando porque o papai dela tá ali, o papai dela, meu esposo, tá ali fora conversando com o vizinho, e ela fica doida querendo ir atrás dele. Bom, gente, isso aí, fiz a poda. Agora vamos passar aqui pro plantio, tá? Vou passar para a parte do plantio. Tô falando para vocês aqui, gente, que
é muito satisfatório a questão de plantas, né? A gente tem essa questão de relaxar, de esquecer os problemas, eu adoro. Bom, aqui tô passando um inseticida na raiz, não que tenha cochonilha, porque graças a Deus não encontrei nenhuma cochonilha, nada. Isso é maravilhoso, quando você tira uma planta da terra e vê que ela não tem nada de nematóide, nada de cochonilha, isso mostra que a planta está saudável e livre desses indesejáveis bichinhos que habitam nossas plantinhas, né, gente? Aqui eu tô jogando bastante mesmo, né, por prevenção, porque isso também é muito importante, né? As plantas a gente tem que estar de olho nelas, questão de essas questões aí de nematóides, de fungos, etc, parará, e a gente tem que estar sempre de olho, gente, não importa, a planta tá saudável, taca um preventivo lá, porque isso aí vai fazer com que ela continue saudável, né? E infelizmente acontece, gente, essa semana mesmo eu tive uma grande surpresa aí com a minha Cante, né? Quem não viu o vídeo, vá lá ver, para vocês verem que surpresa desagradável que eu tive quando eu fui fazer o replantio. E são coisas que acontecem, né, gente? Não tem o que fazer, não é falta de cuidado, não é desmazelo, como eu já falei várias vezes, estou falando novamente, não é. Isso é porque acontece mesmo e tá tudo bem. Aqui tô mostrando esse vaso, que é o vaso que eu vou estar plantando a eufórbia. É um vaso de cimento, é um vaso pesado. Esse vaso aqui, gente, foi o vaso que eu tirei a minha orelha de Shurek, tá? Quem não viu o vídeo lá, o replantio da orelha de Shurek, volta lá nos meus vídeos, vou estar deixando também linkado aqui no card, para vocês assistir, que foi um vídeo bem bacana. Bom, aqui eu tô mostrando que eu vou estar colocando esse isopor como drenagem, tá? A drenagem aqui é essencial, ser uma drenagem mais leve, porque como eu falei, o cimento ele pesa demais. O isopor, ele sendo leve, vai ficar legal aqui para fazer essa drenagem e não pesar tanto, né? Porque qualquer outra coisa, gente, que eu colocasse aqui como drenagem é pesar. Que seja argila, que fosse pedrisco, que fosse caco de telha, qualquer coisa ia ficar muito pesado. Então, para evitar esse peso a mais, que já é pesado o vaso, eu tô colocando como drenagem aqui o isopor e a natureza agradece, gente. Todo lugar que eu passo, às vezes eu tô passando de carro, ou meu marido, se a gente, por exemplo, olha assim do lado, tem uma lixeira com isopor, ou até jogado pra rua, a gente vai lá e pega, tá? Não tem problema, eu não tenho vergonha, pego mesmo, porque além de estar fazendo um bem danado para a natureza, vou estar economizando também, né? Porque a gente tem que ficar comprando aquelas argila expandida que não tá barato, e isso aqui já é a drenagem ideal, tá bom? Tem gente que não gosta não, porque as raízes, elas agarram aqui, quando cresce, agarram no isopor, gente. Acontece, não tem problema. Quando for mudar o vaso, você vai lá, tira. O importante é que a planta tá bem e que você tem que fazer uma economia, porque tá fácil. Não, gente, olha, tá tudo muito caro, substrato caro, drenagem cara, vaso caro, tudo caro e como diz outro, haja dinheiro. A gente que tem esse monte de planta, no meu caso aqui eu tenho um monte de planta. Nossa, é gasto demais, vou falar com vocês. Aí tem que comprar remédio para passar nas plantas, tem que comprar adubo. Não estou reclamando, gente, eu só estou falando que quanto mais a gente economizar, é melhor. Aqui, olha, eu coloquei esse sombrite para separar aqui. Então, eu coloco esse sombrite aqui, beleza. Agora mostrei para vocês aqui que eu tô usando aqui pedriscos, tá? Pedras também que eu cato aqui perto da minha casa, nos rios aqui próximo aqui, tá tudo bem, não tem problema. Aí vou colocar uma quantidade aqui boa do substrato e depois vou estar colocando aqui o meu adubo, porque eu gosto de estar fazendo assim, gente. Coloco uma quantidade boa de substrato, aí depois eu venho com o adubo e já coloco aqui no fundo para já tá dando uma turbinada nesse substrato, tá bom? E assim eu faço, olha só, pego o adubo, coloco aqui, simplesmente coloco, dou uma misturadinha
Isso aí é super tranquilo. Esse adubo aqui, ele não vai fazer mal para a raiz, porque como ele vai estar misturado no substrato aqui, a raiz não vai ter contato com ele. Então não vai queimar as raízes, não se preocupem. E aí coloco mais um pouco aqui de substrato. Vou acrescentar a quantidade de substrato aqui. E depois venho com a planta e já coloco ela aqui no lugarzinho que ela vai ficar fixada. Tá bom? Ó, aqui já peguei a vasilha foi toda, porque vou ter que preparar mais um pouco do substrato. Enfim, vim com a planta, coloco a planta aqui no lugarzinho dela. Olha só, gente, as raízes, que bacana, gente. Essa eufórbia, ela dá raízes mais longas, né? A raiz de sustentação delas são mais profundas. Por quê, gente? As eufórbias, elas têm a tendência de crescer alto, né? Crescer muito alto na vertical, né? Então ela vai crescendo para cima, e Deus é tão perfeito que ele já fez tudo, já engenhou tudo, olha só. Que aí o que acontece? A raiz de sustentação dessa planta, ela tem que ser mais grossa e profunda para aguentar o peso, né? E a estrutura da planta. Por isso que elas têm as raízes mais grossinhas assim. Olha só, gente, aqui eu pedi ajuda aqui do meu marido para estar segurando a planta. Olha só, ele tá segurando ela aqui para mim, enquanto eu venho com o substrato e vou colocando aqui nas raízes, já tampando as raízes. Vocês viram que eu ajeitei ela ali no vaso e vou ajeitando aqui o substrato, olha só. Muito simples, muito prazeroso. Eu amo isso aqui é vida. Plantar é vida. Gente, eu fico pensando Deus, quando ele fez o mundo, ele criou o mundo, né? Ele criou as plantas, gente, deve ter sido tão prazeroso para Deus criar tudo tão lindo, tão perfeito. Meu Deus, não tem nem palavras. Mas enfim, aqui eu tô colocando mais um pouco do adubo. Esse adubo aqui, ele vai, na medida que eu for molhando, ele vai já levando vitaminas e tudo que a planta precisa. E aqui eu tô colocando, vou ajeitando, vou mexendo direitinho. Chego a planta para cá, chego a planta para lá. Se não tá bem, se ela não ficou legal, mudo de lugar. E isso aqui é uma terapia, né, pessoal? Aqui vou ajeitando, bonitinho. Ah, gente, eu tô narrando o vídeo aqui, mas eu não gosto não, eu gosto de falar lá na hora. O problema é que eu tive esse problema com a gravação lá e tive que fazer essa narração aqui, mas não tô gostando dessa experiência não. Eu gosto de gravar e falando lá na hora que eu tô fazendo. Aqui eu tô mostrando que eu vou podar essa parte de baixo aqui também, porque para aliviar a planta. Olha só. Venho aqui, corto. Muito facinho. E mais uma muda. Olha que muda mais linda que vai ser essa daqui, olha só. Eu ainda vou pensar se eu vou tirar esses bracinhos aí para fazer muda. Mais muda. Futuramente eu penso em estar vendendo algumas mudas da minha coleção mesmo, gente. Aí eu já tô fazendo isso, eu já tô fazendo umas mudas aqui e tal. E começar a ter um pouco de retorno, né, gente? Começar a ter um retorno aí, porque tô só investindo. Meu Deus, investindo em tudo aqui. Então eu preciso ter um retorno. Se Deus quiser, Deus vai me dar força, vai me dar condição de fazer essas mudinhas aí. Futuramente vou estar vendendo. Aqui, gente, já tô com a minha pedrinha aqui, olha. Essa pedrinha é uma pedrinha muito boa, porque ela ajuda a sugar aqui a água do substrato, né? Não vai deixar o substrato muito tempo molhado. Aqui, ó. Mais uma mudinha pra venda aí. Olha só que boniteza. E as vendas que eu farei vai ser da minha coleção mesmo. Eu não quero mexer com fornecedor. Eu não tenho nem lugar para isso aqui em casa, né? Meu quintal aqui é pequeno, então não tem nem lugar para isso. Então eu vou tirando mudinha da minha coleção mesmo, vou plantando. E aí quando elas estiverem já
boas para venda. Eu anuncio aqui mesmo no YouTube, lá no meu Instagram. Falar nisso, gente, quem não me segue lá no Instagram, segue eu lá, hein? É aromadeflor.bela, tá? Me segue lá, que lá também eu posto bastante coisa legal, tá bom? Vou começar a fazer uns stories lá também, mostrando um pouco das minhas plantas, meu dia a dia. Então vamos interagir lá no Instagram também. Aqui, gente, tô mostrando para vocês que tô finalizando aqui essa parte ali. E agora eu tô vindo para cá, ó. Eu ia plantar, como eu falei para vocês, a cristata junto lá, mas decidi não. Vou plantar nesse vasinho aqui. Quem lembra desse vaso aqui, olha, quem assistiu o meu vídeo da Cante, lembra desse vaso aqui, ó. Eu vou reaproveitar ele, eu lavei ele bem lavadinho. Essas manchas que vocês estão vendo ali não é sujeira não, tá, gente? Eu esfreguei bucha, esfreguei com detergente, lavei direitinho, não deixei sujeira não, tá? Aí eu vou higienizar ele, porque a Cante estava aqui e o dia que eu fui tirar ela para replantar, eu vi nematóides, ela estava com nematóides. Então, para prevenir, lavei bem lavadinho e agora eu vou estar passando esse inseticida aqui para prevenir mais ainda. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Jogar inseticida aqui, ó. Porque se tiver algum vestígio do parasita aqui, olha, já mata tudo, já elimina tudo, né? E aí aqui eu joguei o meu inseticida. E agora eu vou estar colocando a drenagem, vou colocar o isopor também como drenagem, porque esse vaso aqui é um vaso de cimento também, olha só. Pesadinho, então a drenagem aqui vai ser o isopor. Vou estar picotando o isopor aqui, bonitinho. E vou estar colocando aqui uma quantidade bacana também. E vou vir também com um pedacinho do sombrite para estar separando, né? Eu vou separar aqui o isopor aqui do substrato. Esse isopor aqui, gente, eu peguei na esquina ali da rua ali de cima. Passei lá de carro, tava esse isopor aí. Alguém com certeza deve ter comprado a geladeira e colocou lá fora. Fui lá e catei. É assim mesmo. Aí aqui, gente, olha só. Tô colocando um sombrite para estar separando o substrato aqui do isopor. E simplesmente coloco o meu substrato aqui nesse vaso. Coloco uma quantidade boa primeiro, como vocês sabem. Pedrisco, olha só, gente, coloquei bastante pedrisco nesse substrato dessa vez, tá? Para ajudar na drenagem. Aqui tô colocando o adubo e coloco mais um pouquinho do substrato e depois venho com a planta. Gosto de fazer assim, tá, gente? Cada um tem sua maneira aí de plantar, de agir com essas plantinhas e tal. Eu mostro o meu jeitinho aqui, tá? Se você faz diferente aí, não tem problema. Eu gosto de fazer dessa maneira, porque cada um tem seu jeito, como eu falei. Aqui tô ajeitando a raiz da planta e já venho com o substrato e já vou colocando aqui em cima dessa raiz aqui, ó. Já espalhei ela aqui de forma que ela fica bem organizadinha aqui, né? Não fica toda amontoada para um lado só. Gente, não repara meu sotaque mineiro aí não, porque eu sou mineira e o sotaque aqui é bem forte, bem roceiro mesmo, não tem problema não. Bom, aqui eu tô colocando, ajeitando aqui o substrato, bonitinho, para a planta ficar bem firminha aqui, né? Mas olha que gracinha, o vasinho ficou bonitinho, né, gente? Ela ficou bem lindinha nesse vasinho aqui, olha. Eu vou falar uma coisa, sabe, gente? Se Deus quiser, futuramente eu quero ter um espaço maior para organizar minhas plantas. E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, gente. Olha, a Bíblia fala que a fé remove montanhas, então a gente nunca pode perder a fé. Se você tem um sonho, sonhe alto, gente, sonhe alto, tá? Não desista do sonho, persista, insista que você consegue, tá bom? Eu creio assim. Bom, agora eu coloquei aqui a plantinha, venho com adubo, só coloco aqui em cima aqui e ficou ótimo, olha só, gente. Vou dando uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. E assim o plantio vai seguindo. Olha só que... Oh, eu achei bonitinho demais essa plantinha aqui nesse vasinho. Olha, combinou tanto, mas tanto. Ai, ai. Bom, agora eu tô vindo aqui com meu pedrisco. E só coloco aqui, pessoal. Olha só. Esse pedrisco aqui, ele vai manter a planta
mais firme, né? Porque ele é um pouco pesadinho e também vai manter o substrato no vaso quando eu fizer a rega. Ele tem essas funções aí. Além de também, quando o sol esquentar, ele vai esquentar e vai ajudar a fazer com que o substrato seque mais rápido, tá bom? Olha só que bonitinho que ficou, pessoal. Limpei tudo aqui, voltei aqui com vocês. Olha só que gracinha que ficou, gente. Esse vasinho aqui, ele vai já pro sol, tá? Vou esperar aí pelo menos uns 30 dias para começar a regar, gente. Essas plantas aqui não vou regar, não. Vou deixar aí uns 30 dias sem rega, porque como machucou muitas raízes e eu fiz poda, então eu não vou correr o risco de regar agora não, tá bom? Aí eu tô mostrando aqui pra vocês como ficou a cristata aqui nesse vasinho. O cortezinho ali, olha só, ele vai cicatrizar sozinho. Não passei, nem vou passar nada. O próprio leitinho que sai dessa planta, ele é um cicatrizante, então ele vai fazer com que essa planta cicatrize e não entre nenhum tipo de fungo ali, tá bom? Olha só como que ficou aqui, ó. Ali ainda tem uma mudinha crescendo ali normal, mas eu vou deixar ela crescer um pouco mais para tá cortando. Aqui tô mostrando aqui as mudinhas, olha só, deu 1, 2, 3, 4, deu 5 mudinhas normais e uma cristata, olha só. Aí eu vou estar plantando ela naquele vaso, provavelmente no outro vaso lá, da eufórbia normal, porque aqui senão vai ficar muito apertadinho aqui. E aqui ficou a nossa bonitona aqui, olha só como que ela abriu mais depois que eu podei, né? Abriu mais espaço, ela vai crescer. E onde eu podei ali, gente, vocês podem esperar que vai nascer mudinha, tá? Essa plantinha aqui, ela é muito fácil cultivo. Quando eu comprei, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de cultivar essa planta? Gente, não deu problema algum. Pelo contrário, só cresceu, só me deu alegria. Aqui, olha, eu tô mostrando pra vocês que eu tenho as outras formas dessa planta. Tem essa aqui que é a versão verdinha, olha só. É a versão verdinha dela, é a mais comum, eu creio, tá? Tem uma versão dela com as folhinhas roxas, tem um nome aí, eu esqueci agora no momento, se eu lembrar eu vou colocar aqui pra vocês. Tem essa aqui, ela tá muito grande, olha só o tamanho dela, eu tive que colocar até duas contenções aqui, uma do lado do outro, e passar a fitinha colorida lá pra tá segurando, porque eu fiquei com medo de ventar e jogar ela no chão. Então, para não correr o risco, eu já me preveni aqui, coloquei essas 2 estacas aí e amarrei. E tenho a versão verde cristata, olha só que gracinha, gente. Não repara minha sombra aí não, porque essa hora começa a bater sol aqui, e aí vocês já viram, né? Aí, gente, olha só, tem 2 mudas nesse vaso, 2. Aí eu tô mostrando que tem essa muda da frente aqui, ó, e tem essa muda de trás aqui, são 2 mudas, tá bom? Muito linda, gente. Gente, quando eu comprei elas eram pequenas mesmo, tá? Tava no vaso, não sei se era no 15 ou no 12, não sei. Isso aí que era bem pequena a muda. E olha o tanto que já cresceu. Não tem nem 2 anos que eu tenho essas mudas não, tá, gente? Aqui eu tô mostrando um pouquinho dos meus vasinhos aqui, olha, meus cactos. Qualquer dia eu faço um tour aí pra vocês, atualizando aí os meus cactos, tá? Gente, não repara as cachorradas não, porque pensa no lugar para ter cachorrinho aqui latindo, é aqui na rua de casa, meu Deus do céu, é assim mesmo, é cachorro atrás de cachorro, meu pai eterno, mas é isso aí, gente. Ó, o vídeo de hoje foi esse, eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo aqui até o final, compartilha esse vídeo, curte, e é isso, pessoal, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.